Fala aí, nação rubro-negra, já chega deixando aquele like maroto e se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. E claro, fica comigo até o final, porque o vídeo de hoje está realmente insano. Porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o confronto polêmico entre Flamengo e Central Córdoba, que terminou em 2-1. Para os argentinos, isso mesmo. Os argentinos deu 2 em cima do Flamengo e marcou a primeira derrota do técnico Felipe Luiz, que comanda o Mengão. A torcida ficou com bronca e a mídia se revoltou ao vivo, detonando a atuação da arbitragem que roubou descaradamente um pênalti claro do Bruno Henrique para o Flamengo, isso mesmo, uma vergonha. Além disso, o time sentiu demais. Arrascaeta, Gerson e até o Juninho ficaram apagados sem conseguir reagir em campo. E que tal? Meu Deus, o que está acontecendo aí? Mas para saber de tudo, vamos deixando aí os créditos para a ESPN Brasil e também para a Band Esporte. Vamos para o vídeo. E quando ele percebe que a bola vai passar, ele dá um tapinha. Ele deu um tapinha. Então, amigo, não tem. Agora, o que faz um jogador profissional, puta véia, meter a mão na bola dentro da área, sabendo que tem VAR? Antigamente, o cara podia dizer assim, eu vou dar um tapinha, o juiz não vai ver. Aliás, o juiz não viu. Mas tem o VAR, cara. Não tem mão na bola dentro da área, que o VAR não veja, cara. Não tem. O Léo Pereira hoje foi muito mal também. Brenner Matos diz aqui, você pode poupar no Carioquinha, na Libertadores não, concordo com você. O Jucá de Leon diz assim, é melhor vender o Wesley rápido antes que ele volte a ser o que era. Pedro Estevão, é hora de ligar o alarme. Flamengo não joga bem há 5 jogos. Juninho é bagre e o Wesley voltou a ser o Wesley. Jean Espinato, típica flamengada, ninguém ganha na véspera. Léo Pereira, burro demais. Wesley voltou ao normal. Pulgar bateu 3 escanteios do mesmo jeito. Treinam isso? Pois é. É isso aqui, cara. Isso aqui é uma coisa que eu quero comentar. Pedro voltando de lesão é 50 vezes melhor que o Juninho. Verdade. Mas eu achei hoje, a maior prova de que o Felipe Luiz estava transtornado foi ele ter colocado o Pedro faltando tanto tempo. Ele botou o Pedro realmente como se fosse uma coisa tipo assim... Vamos resolver, vou precisar do Pedro. Cara, isso foi uma irresponsabilidade completa. Completa. Um jogador que fica 7 meses parado não pode entrar no fogo que o Pedro entrou, cara. O que ele achava? Ele achava que o Pedro ia realmente fazer um gol? O Pedro mal tocou na bola, gente, o que é absolutamente normal. O cara está sem ritmo, está sem tudo. E se realmente começasse a se esforçar demais, corria o risco de ter tido uma distensão muscular, cara. Quando eu vi ele botar o Pedro, eu digo, putz, grilo, o Felipe enlouqueceu. Era melhor ter botado o Cebolinha, sei lá o quê, mas não pode botar o Pedro, cara. O Pedro vai ser a salvação desse ataque de merda que nós estamos hoje em dia. E aí você corre o risco de botar o jogador num fogo desse. Muito mal, muito mal. O Brenner, mesmo ele sendo 50 vezes melhor do que o Juninho, não era para ter entrado hoje nesse fogo. Olha aqui o Guilherme Palhano, da Argentina. Boa noite, RMP. O time errou tudo, exceto o golaço de La Cruz. Erroneamente, muito criticado ultimamente. Não vinha jogando bem, não. Hoje eu acho até que ele jogou direito. A soberba custou caro e hoje somente raça não é suficiente. Precisa ser bom para jogar no Flamengo. Concordo com você. E tem muito jogador ruim nesse time do Flamengo. O Brenner diz assim, eu com 90 quilos e pé torcido, jogo mais do que o Juninho. Astolfo Juvenal, tem que começar a parar de passar pano para o Felipe Luiz. Você acha que eu estou passando pano hoje? Não está jogando nada. Carioca não é parâmetro. Esse time não me convence. Juninho é péssimo. É especialista em perder gol na cara. Everton Araújo, horrível. Concordo com isso tudo. Só não me diga que eu estou passando pano hoje, porque eu não estou. Aquele meu amigo diz aqui, começaram o Brasileiro e Libertadores. 4 jogos, o time já levou 4 gols. Só não levou do Tátira. Quase sofreu um empate no finzinho.
Defesa vem mal, exposta, perdendo duelos. Por isso, agora, os gols perdidos iam fazer falta. Verdade, hoje fizeram. Muito bem observado, meu amigo. Meu amigo, que hoje em dia é um ótimo comentarista. Com esse bagre desse Juninho do Flamengo, ele parece ser zagueiro do time adversário, horroroso. Também acho. Cada vez mais está comprovando ser horroroso. Já estou perdendo completamente a esperança de vê-lo ser pelo menos um Hernani Brocador. Davi Abreu, boa noite, RMP. Priorizando a Libertadores já é difícil ganhar. Imagina quando nós não priorizamos. Pois é. Sério, na boa. Esse papo, eu estava falando um negócio. Aí a imprensa começa a falar que o Flamengo não dá bola para o brasileiro, a imprensa começa a encher o saco. De, o principal campeonato, poupa. Todo mundo poupa, Cacilda. Todo mundo poupa. Porra. Aí fica com essa galinhagem para cima do Flamengo e o Flamengo compra esse discurso. O bobalhão do BAP compra, passa para o Boto passa para o Felipe Luiz e fica com esse negócio. Prioridade é brasileiro. Porra, e vai jogar fora uma Libertadores que tem grande chance de ganhar. Pô, que galinhagem. O RMG diz aqui, salve RMP, hoje 70% na conta do Felipe Luiz. Era para começar com a cavalaria para fazer o resultado e substituir no intervalo. A saga de perder gols continua. Não dá para entender. Muito preciosismo e chutar em gol. Total, né, cara? Total. Outra coisa, cara. Sabe, é aquela maniazinha. Hoje teve um lance, cara, que a bola foi acho que foi pro Gerson. Porra, em excelente condição. Abriu as perninhas para deixar pro Bruno Henrique. Porra, o Bruno Henrique, quando dominou, já tinha um cara em cima dele. Chuta, Cacilda! Sabe? Recebeu dentro da área, chuta! A menos que você esteja com 3 caras na sua frente, chuta pro gol, Cacilda. É impressionante. Mas aí o Flamengo abre as perninhas, o Flamengo dá de letra, o Flamengo, sabe, dá um calcanhar. Ah, vá pro cacete, pô. MP, derrota também se aprende. Lucidez nessa hora. Concordo com você. Espero que o Felipe Luiz tenha aprendido. Por isso é que eu estou tão ansioso para ver a coletiva dele. Porque realmente espero que ele tenha aprendido alguma coisa hoje. Ninguém para avisar ao Felipe Luiz que essa cobrança de escanteio já estava marcada pelo Córdoba? Patético. Pois é. 300 escanteios batidos da mesma forma, idêntica, e o Córdoba só tirando. Eu não me conformo com isso. Isso é uma coisa que eu acho que é uma falha do Felipe Luiz. Os times europeus, todos eles têm jogada ensaiada no Córdoba. Para você, eventualmente, bater alto na área e, eventualmente, fazer jogada ensaiada. Agora, a jogada ensaiada não pode ser só bater no primeiro ou no segundo pau, né, cara? Isso é ridículo, né? E o Flamengo está só cruzando alta sobre a área. Alexandre Piobol, péssima noite, RMP. Ainda dá tempo de parar com esse papo de priorizar competições. No ano passado foi a mesma conversa. Temos que jogar sério. Também acho. Concordo com você, Alexandre. Brenner Matos, alguém ensina o Pulgar a bater escanteio? Mas o Pulgar é... Como é que se diz? O Pulgar não é de muito bater escanteio, né? Geralmente quem bate é o De La Cruz ou o Arrascaeta. Entraram de salto alto, saíram de Havaianas. É isso mesmo. Aí voltamos já com imagens da derrota do Flamengo para o Central Córdoba no estádio do Maracanã. Leonardo Bertozzi, Felipe Luiz, por opção, deixou no banco de reservas Wesley, Pulgar e Gerson. Quando acordou, já estava 2-0 para o time argentino, que foi o placar da primeira etapa. Digo a você que, em teoria, um elenco como o do Flamengo não poderia ver o time sofrer tanto por rodar 3 jogadores do time titular. Mas, na prática, a gente viu um Flamengo, sim, muito abaixo, muito vulnerável, né? O pênalti foi, acho que é indiscutível, o pênalti marcado a favor do Central Córdoba. Desatenção em bola parada, né? Uma cabeçada certeira, mas também livre. E depois do intervalo, sim, o Flamengo melhorou, né? Até por causa da qualidade dos jogadores que entraram. Aí você está vendo o pênalti ao que eu me referia, né? Uma mão muito, muito evidente ali do Léo. Pênalti bobo, né? E assim, para o Central Córdoba, cara, assim, eu compararia... o Fã de Esporte que
acompanha há mais tempo vai lembrar da épica vitória do Paysandu na Bomboneira, né? Do gol do Yarley, que virou, enfim, talvez a maior vitória da história do time. Credenciou o Yarley a jogar no Boca depois. O Central Córdoba, que não é de Córdoba, né? Central Córdoba é o nome da ferrovia, o time é de Santiago del Estero, participa da sua primeira Libertadores, então certamente era para boa parte do torcedor que veio, não, para o torcedor que veio, todos eles. É o maior jogo da história do clube. É a maior vitória da história do clube. Não é pouca coisa o que o Central Córdoba conseguiu fazer hoje no Maracanã, ganhar do Flamengo. Mas, assim, eu vi nessa noite do Flamengo hoje muito daquela época de vacas magras, daquele jogo esquisito de Libertadores que você começa a perceber que não é dia. Só que aquela era uma época em que o Flamengo também não tinha um time tão qualificado, né? Esses resultados aconteciam porque o Flamengo era mais esforçado do que bom. Hoje não, hoje foi uma atuação realmente muito decepcionante. Você pode perceber como no segundo tempo o time ficou exposto aos contra-ataques. O gol sai na cobrança de falta do De La Cruz. De positivo, o Pedro ter voltado. Foi ótimo. Acho que é o maior alento que o torcedor tem para a sequência da temporada. Mas acho que fica a lição. Assim, um jogo de Libertadores você não pode encarar como postura, como se fosse mais um jogo de primeira fase de estadual. Esses jogos, se você não vai bem, eles te cobram. E aconteceu hoje. E curioso é que o Flamengo até começou o jogo bem, né? Começou o jogo criando oportunidade. Do pênalti para frente, o time começou a ficar mais ansioso, o Central Córdoba passou a se fechar melhor, a marcar melhor. E aí o time ficou... o time do Flamengo, ele, em termos de volume de criação, ele é um pouco penso. Porque o lado direito é muito forte. Com o Gerson e com o Wesley. Mesmo com o Arrascaeta em campo, para mim, Gerson e Wesley são os dois melhores jogadores do Flamengo na atualidade. Os dois estavam no banco de reservas. Então, o Varela não é um jogador de atacar o fundo o tempo inteiro e não tinha um meio-campista capaz de pensar e combinar o jogo pela direita. Tava o Plata correndo pela direita, que é outro perfil de jogador. Então, o lado que o Flamengo costuma atacar mais estava desequilibrado. E o outro lado... ele estava descompensado, porque o meio-campista atacante que mais passeia pela esquerda é o Arrascaeta. Ele é um cara que vai da esquerda para dentro. E o Alexandro não é o lateral que baixa tanto. Então, pela esquerda não tinha profundidade, pela direita, que é o lado forte, estavam jogadores que não são os principais, com 1-0 contra, e o Flamengo teve posse, teve volume, rondou a área, mas foi um time abaixo do que a gente está esperado. Naturalmente, com a entrada dos caras, né, dos cobras, dos feras, no segundo tempo, o time melhorou, pressionou, golaço de falta do De La Cruz, mas não o suficiente para empatar. Uma coisa que me chama a atenção, olhando até de maneira mais ampla, os últimos anos têm mostrado os times brasileiros, os donos da Libertadores nos últimos anos, e por isso, até pela diferença econômica, a cada competição, a gente aumenta esse nosso olhar de favoritismo, e a primeira fase, a fase de grupos, né, ela mostra vários confrontos de times que são díspares mesmo, de outras realidades. Mas eu fiz aqui um levantamento rápido de cabeça. Foram 9 jogos de brasileiros até aqui na Libertadores. Em apenas tivemos uma vitória por mais de um gol de diferença. Só o Botafogo ontem. Verdade. E o primeiro gol no finalzinho, 88 e tarará. Então, assim, os times brasileiros neste começo não estão conseguindo, nessas primeiras 2 rodadas, não estão conseguindo colocar o tamanho da sua vantagem. Desses 9 jogos, são 5 vitórias. Eu esperava mais vitórias e vitórias mais largas. Qualquer pré-jogo de Flamengo e Central Córdoba no Maracanã, você vai esperar uma vitória larga do Flamengo. Os jogadores e hoje foi também, é isso. Para mim, desculpa até se a ordem era outra, mas... Não, imagina. Eu só consigo atribuir um resultado como esse, e mais do que o resultado, a maneira como o Flamengo jogou, a uma mobilização insuficiente. Eu também acho. Que não é culpa de ninguém, pode ser responsabilidade por hierarquia da comissão técnica. A proporção é tão grande que a Vera não tem como perder, né? Não tem. E aí você percebe as coisas, né? Vira uma bola de neve, elas vão dando errado, um gol, não é possível, 2 gols, nossa. Todo mundo que estava acompanhando outros jogos e não estava como nós, vendo mais ou menos tudo, falou, não, peraí. Na hora que o narrador anuncia gol no Maracanã, outro do Central Córdoba, E aí entra um detalhe, né? Não é a Argentina abriu 2-0, por mais modesto que seja o time, não tem jogo. Complicou. De certa maneira, o jogo ele sofre um afunilamento, né? Você não consegue mais fazer. Ainda assim, também surpreende negativamente depois que o De La Cruz fez o gol. Um gol importante para ele, né? Um jogador criticado, que sabe que está devendo, já declarou isso publicamente. Foi o mais lúcido em campo, não só por conta do gol. O Flamengo não conseguiu nem criar no Maracanã a sensação de que ia empatar, exceto a bola
A bola na trave no último finalzinho, bola de cabeça, que poderia ter entrado, a gente estaria falando aqui de um empate em 2-2 e não de uma derrota. Mas a falta de mobilização como atribuição do resultado, para mim, seria rigorosamente a mesma. Não dá, e é mais surpreendente ainda, porque a forma como o Filipe Luís tem tocado o Flamengo desde que ele assumiu, o primeiro sinal que foi visto foi o comportamento sem a bola. Ele fala muito sobre a fome do jogador. Exato. Todo jogo ele fala sobre a fome do jogador. E ele transformou isso. É exatamente isso. E a gente não viu hoje em campo. E hoje a gente viu o oposto disso. O time que é o inverso disso. E o time, vejam só vocês, foi vaiado hoje pela torcida. Mesmo tendo sofrido a primeira derrota de 2025 e a segunda na era Filipe Luís. Aí aquele mal, aquela enfermidade que atinge a todas as torcidas do futebol, principalmente aqui no Brasil, eu vejo. Nenhum time pode perder, nenhuma torcida aceita a derrota. Sim. Por menor que seja o horizonte do seu time, o torcedor não aceita. Assim ou está piorando? Não, está muito pior. Está muito pior. As redes sociais ajudam. Com algumas torcidas isso é potencializado, né? Sim. A expectativa com o Flamengo é muito grande. Eu acho até que já está começando um ruído exagerado em cima do Filipe Luís. Hoje... Você acha mesmo? Já. Ruído exagerado? Principalmente na rede social. Tem gente que questiona muito o trabalho do Filipe. Eu acho que hoje o time... Mas aí eu parei, hein? Questionar o trabalho do Filipe. Não, falando sério. Não é a minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando de algo que eu tenho visto já. Eu acho que hoje o questionamento é válido porque o time não foi bem. Aliás, no recorte de Libertadores... não foi bem também contra o Tati. O Flamengo ele foi abaixo da expectativa, mais no primeiro jogo, você estava bem desfalcado. Se aquela bolinha na trave no final do primeiro jogo entra... Libertadores, fora de casa, viagem... Ele estava desfalcado. Gramados... Eu consigo entender uma atuação abaixo numa estreia fora de casa, num jogo um pouquinho mais traiçoeiro. O próprio Felipe falou isso, né? Ele criticou a atuação do Flamengo. Mas, por exemplo... Tem uma vertente que acha que o Flamengo não jogou bem contra o Vitória. Para mim, o Flamengo jogou bem. Jogou bem. A questão é que o Flamengo ele controla o adversário, só que ele não tem sido tão eficiente quando ele cria as oportunidades. O Flamengo jogou menos do que eu esperava contra o Inter e jogou bem contra o Vitória. Sim, porque ele cria as oportunidades, mas está faltando mais contundência, está faltando ser eficiente. Dá show? Não vai dar show sempre. Isso é uma utopia. Time capaz essa expectativa. Time capaz de fazer 3, 4 gols todo jogo hoje no mundo, só o Barcelona. Fora isso, não vai rolar. Agora, hoje a gente tem que escutar as explicações do Felipe. Daqui a pouquinho, por esporte. Se ele poupou 3 jogadores importantes demais. Os 3 melhores do ano. Para mim, os 3 melhores do ano. Os 3 entram no intervalo. O Zupac citou muito bem Gerson Wesley, que faz uma dobradinha de elite ali, né? De seleção brasileira, do lado direito. E o Pulgar é o cara que equilibra muito o meio campo. 3-0, ó. Angulo. E aí que é o ponto. O Flamengo, além de não ter funcionado ofensivamente, né, hoje... O goleirão aceitou. Foi um Flamengo muito desatento defensivamente. Por isso que eu tô muito nessa lente que faltou a mobilização. O time não estava focado. Porque assim, é curioso como as coisas são... O olhar muda muito de acordo com o contexto. Porque quando o Flamengo tá jogando e aí tira jogadores do banco ou... quando tem jogadores machucados e os jogadores que são, teoricamente, as reservas vão e jogam bem, a leitura é, tá vendo? Com esse elenco, o Flamengo tá tão na frente que tem 2 times para jogar. Mas se jogar o reserva... Aí quando não tem jogadores importantes e esses jogadores do banco entram, o time vai mal, também não pode poupar. Sim, era pro Flamengo ter jogado melhor mesmo sem os jogadores. Concordo. Né? Era para ter jogado melhor. O André melhor. tá falando da disparidade técnica entre os 2 times. Agora, a disparidade econômica entre os dois. Valor do elenco do Flamengo, isso são números do Transfermarkt. Valor do elenco do Flamengo, 220 milhões de euros, 1,45 bi de reais. Valor do elenco do Central Córdoba, 105,6 milhões de reais. 15 vezes mais vale o elenco do Flamengo. Estamos com o Filipe Luís no gatilho, no ponto, Felipe, para a gente soltar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, então, Fora Esporte, a gente vai ter a palavra esperada, a entrevista coletiva do Filipe Luís, explicações depois de, certamente, a sua jornada mais infeliz como treinador do Flamengo. Em termos de desempenho, possivelmente, em termos de resultado do contexto, seguramente. Sobre o que o Donan falou, do time criar, mas não aproveitar chances, a expectativa é que
esse nível de eficiência melhor e à medida em que o Pedro ganhe minutos e ganhe condição física para jogar. E aí acredito que a gente vai ver uma dupla Pedro e Bruno Henrique, né? O Bruno saindo um pouco mais e essa dupla trabalhando, mas esse recorte de temporada e de Libertadores, para mim, mostra a importância do lado direito. Como é oportunidades, mas no geral, o time do Flamengo do Felipe Luiz joga bem e cria muito. Só que não é eficiente. Com a presença do Pedro, com sequência, bem fisicamente, isso, né, dá um upgrade gigantesco da capacidade de decisão. A bola vai chegar, ainda mais com a qualidade que o Felipe Luiz tem ali reunida e ele consegue ter, né, o jogo pelo lado do campo, o jogo um pouco mais por dentro. O Pedro pode ser muito beneficiado, né, com esse Flamengo, que não funcionou tanto hoje. Mas a minha única do time titular, que eu imagino que vai ser a escalação inicial do Felipe quando ele tiver todo mundo, quando ele tiver o Pedro pronto para ser titular por mais tempo, é como é que vai funcionar em termos de velocidade pelo lado esquerdo. Se o Bruno Henrique vai conseguir sair um pouco para fazer corredor quando preciso, ou se o Felipe vai sentir falta de um pouco de profundidade pelo lado. Não sei se vai dar química boa, se não vai dar no Cruzeiro. Por enquanto... E no ano passado acho que teve duas. Tinha mais título. Um grupo tão fraco, que não tem muito erro, né? E é o primeiro, vamos concordar, que é o presidente na Copa Sul-Americana e muito decepcionante, né, Tomás? Porque o Flamengo tá num grupo tão fraco, Tomás. Primeiro jogo da história do Musuque Runa fora do seu... Tão fraco, que não tem muito erro, né? E é o primeiro, vamos concordar, que é o primeiro... resultado realmente decepcionante da era Felipe Luiz? Pô, e é a terceira ou quarta derrota dele. Tem a segunda na temporada. E no ano passado acho que teve duas. Tinha mais título que derrota, não era isso? Pois é. Durante um tempo foi mais título do que derrota. Então, assim, é o primeiro momento assim que você fala, puxa vida, hein? O time do Felipe Luiz não jogou nada, perdeu de um time... E não foi um jogo, repito, não foi um jogo de 48 finalizações, 37 defesas, 4 bolas na trave, não. Sim, foi um jogo que o Flamengo foi dominador da posse de bola, finalizou mais e tal, mas não foi um massacre. Então, primeiro o resultado decepcionante da era Felipe Luiz. Já o Cruzeiro não... Se a gente vê os resultados da Libertadores dessa quarta-feira, hoje a partida no Maracanã, para 56 mil pessoas, como disse o Júlio, marcou a volta do Pedro, depois de 7 meses. Ele entrou no segundo tempo, mas não evitou essa derrota humilhante do Clube de Regatas Flamengo. Olho na tela, os resultados da Libertadores nesta quarta-feira. Mesma lesão do Neymar, tá? É sempre importante a gente ressaltar, né? Sim. O Neymar ficou 1 ano e 2 meses para voltar, o Pedro voltou em 7 meses. Nacional 0, Bahia 1. Jogo em Montevidéu, grande resultado. Primeira vitória também, fora do Brasil. Do Bahia. Do Bahia em jogos de Libertadores. Fazia muito tempo que não disputava. Histórico para o Bahia. E a primeira vitória nessa competição, né, nesse ano, porque havia empatado com o Inter na estreia. O Olímpia tomou uma cacetada do Vélez, 4-0. O Vélez faz um campeonato argentino ruim, penúltimo. Né? Só isso. E penúltimo na Argentina significa 29º. Ou 31º? Aumentou para 32 ou permanece com 30? Já te digo. Flamengo 1, Central Córdoba 2, que coisa. O Bolívar, com o reforço da altitude tradicional, venceu o Sporting Cristal do Peru por 3-0. 29º mesmo, tá? 29º mesmo. Com 2 vitórias em 12 jogos. Que beleza. Mas o Olímpia levou 4-0 que do Vélez. Coisa, hein? O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1-0. Gol de Richard Rios, que pediu para a torcida ficar quieta, pediu silêncio para a torcida e depois, na hora de ser substituído no final, pediu desculpa. E aí foi aplaudido. Entendi que pela maioria e vaiado por uma minoria. Aliás, 24 mil pessoas no Allianz é o pior público do... Um grupo fácil, e não acho que vai se complicar, mas é claro que ganhou lá na Venezuela, mas perder no Maracanã não estava nos planos. Até porque Libertadores carrega resultado, né, Tomás? Sim. Assim, carrega para as oitavas de final, para definição de contra quem que você joga em casa, contra quem que você joga fora, etc. Então, é importante fazer boas campanhas. Muito bem. A gente começa falando do Palmeiras, da Argentina. Vamos aos números de Flamengo. Acredite se quiser, 1, Central Córdoba 2. 19 finalizações do Flamengo contra 8, mais do que o dobro, mas finalizações certeiras, 6-6. Gols esperados aí pelos números do SofaScore, 1,19 do Flamengo, 1,42 do Central Córdoba. Você vê como é interessante isso, né? E aí, se você somar isso com os dados subsequentes ali, posse de bola, 78% do Flamengo, 13-1 em escanteios. E se você olhar a barrinha,
de volume de jogo, você vê que o Flamengo estava atacando ou estava presente no campo de ataque do Central Córdoba mais do que o Palmeiras contra o Cerro. Só que o Palmeiras transformou o menor volume em chances mais claras, enquanto o Flamengo não conseguiu transformar esse domínio quase que total do jogo em grandes chances. E a reta final da partida ali, depois do gol do De La Cruz, tem a bolinha ali, ó, lá na parte de cima, é o gol do De La Cruz de falta. Não tem mais nada depois. Sim. O Flamengo não conseguiu sufocar. No finalzinho, uma bola na trave do Bruno Henrique. Do Bruno Henrique no finalzinho, já nos acréscimos. Mas você vê como esses gols esperados, essa estatística, essa é mais legal do que a outra que a gente estava mostrando, né? De chance de gol, é isso? São coisas diferentes, não? Não, essa aí é que você não gosta mesmo. É igual, então, mas essa, então, hoje, dessa vez, teve um aspecto que traz aí consistência ao seu comentário, Júlio, né? O time que criou, que teve mais posse de bola e que teve mais escanteios, mas não tem menos gols esperados na matemática do que o Central Córdoba. Mas a nomenclatura mudou, né? Antes a gente estava falando como chances claras, era isso? Não, você tem razão. Teve uma outra diferente. estatística ontem, que era chances claras. Tá, que é a que eu já cornetei várias vezes. Exatamente. As chances claras, o Central Córdoba teve mais chances claras do que o Flamengo. Porque na matemática, muitas vezes, o negócio das chances claras não tem a ver com o que a gente fala aqui, com os outros números. As chances claras geram os gols esperados. Tá. Né? Quanto mais a interpretação da estatística é de que essa é uma chance de gol clara, mais você aumenta o número ali de expectativa de que o gol tivesse que ter sido feito. Ok. Né? É mais ou menos por aí. São as estatísticas que andam de mãos dadas aí, as chances claras e os gols esperados. Achamos um destaque aí no Flamengo, hein? Nota boa, nota mais alta que o destaque do Palmeiras que ganhou. De La Cruz 8.2, jogou o tempo todo, fez o gol do Palmeiras, deu 88 passes ao longo da partida, quase um passe por minuto, e acertou 81. 4 passes foram decisivos, um drible certo apenas, 54% de eficiência nos duelos, foram 4 faltas sofridas pelo jogador uruguaio. Reparei o posicionamento dele, ajuda também na marcação no campo defensivo do Flamengo, mas atuou sobretudo. E isso tem a ver também com 78% de posse de bola do Flamengo no ataque, né? Jogando bastante pelo lado direito. Tomás, o Flamengo entrou em campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, De La Cruz, Everton Araújo. De La Cruz, o Everton Araújo meio que como único volante, né? Plata, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Juninho. Já no intervalo, o Felipe Luiz troca 3 de uma vez. O intervalo está 2-0. Exato, está 2-0 para o Central Córdoba no intervalo. 2-0 para o Central Córdoba. O primeiro gol sai num pênalti muito bobo do Léo Pereira. É um pênalti involuntário, mas acho que seria pênalti em qualquer época do futebol. O jogador do Central Córdoba, os dois levantam o pé, mas acho que não era jogo perigoso, uma certa distância. O jogador do Central Córdoba dá um biquinho e o Léo Pereira toca na bola com a mão. Acho que seria pênalti em qualquer época, não só no futebol moderno. Foi um pênalti bobo, mas acho que foi pênalti, mesmo que não intencional. Uma surpresa enorme, né? O Flamengo tomar um gol, ficou aquela coisa meio... E aí tomou outro. Mas entraram o Wesley no lugar do Varela, e o Wesley jogou bem. Entrou o Pulgar no lugar do Everton Araújo, que não fez uma grande partida, o menino. E entrou o Gerson no lugar do Juninho. E o Gerson também, logicamente, jogou bem. Com o Gerson no lugar do Juninho, vai o Bruno Henrique mais adiante. Depois o Luiz Araújo no Arrascaeta e o Pedro no Alexandro, que é uma espécie de tudo ou nada. Mas o Pedro não conseguiu fazer. Bom, absolutamente normal, né, Tomás? Ele jogou 16 minutos mais acréscimos, tocou 3 vezes na bola, deu 2 passes certos, deu um bom passe. Não sei se foi o passe para o Bruno Henrique quase fazer o gol, perdeu uma bola, enfim. Ele toca 3 vezes na bola, em 20 minutos, 20 e tantos minutos em campo. Realmente o Flamengo não conseguiu encontrar o seu jogo nessa partida contra o Central Córdoba. O jogo mais decepcionante desde que o Felipe Luiz virou técnico. Informação importante, hein? Apesar da derrota, o Flamengo ainda estaria classificado, ainda está classificado, né? Estaria se o campeonato terminasse hoje, aquele papo. Mas o Flamengo é o segundo colocado no grupo porque teve muito empate, né? Tudo na vida é sorte. No futebol tem muito de sorte. Tem um componente de sorte importante em todos os aspectos. Teve empate da LDU com o Central Córdoba e agora a LDU está jogando, né? Então... A gente não sabe como o jogo está em andamento. A gente não sabe como vai acabar essa rodada. Mas um empate já ajudou. Porque se a LDU vencer,
ela passa o Flamengo mais um pontinho só. E aí ficaram 2 equipes na frente do Flamengo, mas com um ponto só na frente, com 4. Entre elas, claro, o Central Córdoba. Se o jogo terminar dessa maneira, empatado, o Flamengo fica com 3, a LDU com 2 e o Táchira conquista o seu primeiro ponto. Se acontecer o inesperado, numa noite de tantas surpresas, e o Táchira conseguir a vitória, aí ele, Táchira, vai para os mesmos 3 pontos do Flamengo. Não seria ruim isso para o Flamengo de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E a LDU ficaria com um pontinho apenas. Me parece um absurdo a gente ter que fazer conta e estar falando em classificação ou não do Flamengo. São apenas 2 rodadas. Claro. Mas é óbvio que é melhor que a LDU tropece hoje. Sem dúvida. Porque tante do continente que joga na altitude, nunca é fácil jogar lá. Ornímico, né? Essa expressão que você criou recentemente, que todo mundo copiou. Será que esse resultado pode atrapalhar o Flamengo de alguma maneira? Ou lá na frente a gente vai lembrar, putz, Flamengo, hein? Olha, Libertadores. Conseguiu perder do Central Córdoba. Ganhou a Libertadores e perdeu do Central Córdoba, lembra disso? Sei lá, foi campeão brasileiro e vice da Libertadores, mas perdeu do Central. O Real Madrid foi campeão de uma Champions League em 22, talvez. A penúltima. A penúltima. E ele perdeu do Sheriff da Moldávia, lembra? Lembro. Na fase de grupos. Lembro. O time, um resultado... Mas acho que não foi a de 22, acho que foi... Não. Ele está com o braço à frente. É isso aí, nação rubro-negra. A derrota dolorosa, polêmica, a arbitragem, né? E muita coisa para corrigir. Mas, como sempre, a gente segue junto com o Mengão e com o Felipe Luiz, né? Na alegria e na pressão. Comenta aí o que vocês acharam do jogo. Se realmente houve o pênalti ali no Bruno Henrique, se o Flamengo foi realmente roubado ou não, o que o Felipe Luiz precisa ajustar nas próximas partidas. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para os seus amigos. E lembrando, galera, de deixar os créditos para Renato Maurício Prado, a ESPN Brasil e também a Band Esporte. Até o próximo vídeo.